Glória a Deus, aleluia. O profeta Elias, ele recebeu uma palavra de Deus. Ele foi até o rei Acabe e disse: o rei, segundo as minhas palavras, não vai ter chuva nem orvalho. E assim Deus, diz a palavra que Deus cerrou os céus e não teve chuva. E a história vai dizer que 3 anos e 6 meses não houve chuva em Israel. Elias se recolheu e ficou escondido, acampado ali no ribeiro, perto do rio de Querite. Diz a palavra que de manhã o corvo vinha, trazia pão, e à tarde também, quase quando o sol estava se pondo, o corvo vinha e alimentava o profeta Elias. Mas Israel passou uma situação muito difícil, houve fome. A Bíblia diz que houve fome extrema em Israel. Fome extrema é quando o nosso metabolismo ele trabalha mais lento, impedindo assim a produção de enzima, de hormônio. Então as pessoas vão se definhando aos poucos, então chega até a morte. E Elias, quando o ribeiro secou, Deus disse assim: Elias, meu servo, vai para a cidade de Sarepta, porque ali eu preparei uma viúva para te abençoar. E Elias chegou ali, multiplicou a farinha e o azeite da viúva e se hospedou na casa dela. Chegou o tempo que Deus mandou o profeta Elias se apresentar ao rei Acabe. Elias retornou, diz o texto que ele se encontrou com Obadias, servo do rei Acabe, e agora Elias disse: avisa o rei Acabe para nós nos encontrarmos no alto do Monte Carmelo, e manda ele levar os 450 profetas de Baal e os 450 de Azera. E eles foram, irmãos. E ao chegar no alto do gume do monte, o povo de um lado e o rei do outro lado, junto com os profetas de Baal, porque os profetas nesse tempo, os profetas antigamente, eles eram profetas de Deus, mas se venderam por churrasco e uma vida boa que Acabe dava para eles, eles passaram a ser profetas de Baal, profetizarem do lado de Baal, profetizar o que Jezabel colocava na boca deles, para eles profetizarem. Então, Elias, por revelação de Deus, como diz o texto, você vai encontrar no texto uma palavra assim, Elias falando: Deus, eu fiz tudo segundo a tua palavra. E Elias disse: olha, vamos fazer aqui um duelo. E há de ser que o Deus que responder com fogo, este é o verdadeiro Deus, e este será o Deus de Israel. E Acabe diz assim: olha, essa ideia é boa. E Elias disse assim para os profetas de Baal: pega 2 bezerros, um vai ficar para vocês e o outro vai ficar para mim. E vocês vão fazer um altar e vocês vão colocar ali o bezerro em cima do altar. Vocês vão partir no meio e colocar o bezerro em cima do altar, mas não vão colocar fogo. Vocês vão clamar a Baal. E depois vai ser a minha vez de clamar. E diz o texto que eles clamaram, e Baal não respondeu. Não houve sinal de Baal, também não houve sinal de fogo do céu. E o texto vai dizer que o profeta Elias agora, chega a vez dele de clamar. Primeira coisa que ele faz,
muito lindo, eu acho muito lindo esse texto, que quando o profeta Elias, ele vai clamar, irmãos, ele poderia ter aproveitado o altar de Baal, o altar que os profetas de Baal tinham feito ali, mas Elias disse assim, não, para Deus responder, primeira coisa, para Deus me responder com fogo, primeira coisa, eu tenho que consertar o altar. E Elias ali desmontou aquele altar, arrancou tudo e começou da estaca zero. Elias começou o altar da estaca zero. Colocou ali 12 pedras, simbolizando as tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. E Elias agora colocou lenhas naquele altar. E Elias colocou ali o bezerro partido no meio, em cima daquele altar. E diz a palavra que Elias agora olhou para o altar e Elias começou a jogar água naquele altar. Pediu um cântaro de água, jogou o primeiro. Pediu o segundo, jogou o terceiro, jogou o quarto cântaro de água. Foi tanta água que Elias fez uma vala em volta do altar, que a água foi tanto que aquela vala encheu-se de água. E agora Elias vai clamar ao Senhor. E quando Elias levanta as mãos para o céu, ele fez uma oração poderosa. Ó Deus, que está entronizado entre os querubins, eu fiz tudo segundo a tua palavra. Manda fogo do céu para que esse povo entenda que o Senhor é o Deus verdadeiro. E na mesma hora, meus amados irmãos, caiu fogo do céu e incendiou o altar, as pedras, até a água em volta do altar ferveu com a quentura daquele fogo que caiu do céu. O que eu acho lindo, interessante, é que Elias não usou o altar de Baal. É isso que tem que ser feito. O altar de Baal tem que ser tirado. E assim, então, Deus vai realizar o milagre que Ele quer realizar. Aleluia! Esta palavra é forte, esta palavra é poderosa. Recebe esta palavra no teu coração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.